Oi, gente, a paz do Senhor Jesus para vocês todos, gente. Estamos aqui mais uma vez, né, para trazer um pouco mais da palavra do Senhor Jesus, sabe, da palavra de Deus, né? Olha, eu gostaria de meditar, gente, um pouquinho aqui em São Lucas. Como vocês sabem, Lucas, ele não estava entre os apóstolos, tá, gente? Jesus não. Entre os discípulos ali acompanhando Jesus, não. A conversão dele foi mais tarde, tá bom? Através do apóstolo Paulo, tá bom? Então, ele escreveu aqui, ele pegou muitos pormenores aqui dos acontecimentos do tempo de Jesus através de profundas pesquisas, sabe? E ele trouxe, claro que é Deus responsável por tudo, né? Por tudo isso. Que alguém pode dizer, eu não acredito na Bíblia, não acredito na palavra de Deus, porque foi escrita por homens, foi escrita por pessoas, né? E como eu costumo dizer, aí está a grandeza de Deus. Ele usando um vaso de barro. O ser humano foi tirado do pó da terra, mas ele tem uma coisa excelente, o Espírito está nele. O Espírito está nele, a alma que está nele, são coisas excelentes, coisas que só Deus pode conceder, né? Então, aí, como eu estava dizendo, Deus usa isso, aí houve uma parceria, tipo, Deus, né? Deus com o ser humano, porque ali o trabalho da gráfica, que está na Bíblia, na palavra aí, vai ficar aqui na terra, tá? Ela fica aí, é da terra, fica na terra, sabe? Agora, aquilo que é de Deus, o conteúdo mesmo ali, meu Deus, que Jesus é a palavra revelada. Jesus Cristo é a palavra revelada, sabe? Então, o efeito espiritual poderoso que há na palavra de Deus vai sair. O Espírito Santo está interpretando, trazendo ao nosso entendimento, sabe? A palavra de Deus do jeito que ela é, gente. Entendeu? Então aqui tem a participação do ser humano e isso também é uma grandeza de Deus, é o poder de Deus, da sua soberania, né? E Deus conceder que seja assim, né? Então, eu gostaria de ler aqui um pouquinho, que diz assim o tema, gente, é no capítulo 9, a partir do 51, tá? Diz assim o tema: os samaritanos não recebem a Jesus. Aí eu vou ler um pouquinho que diz assim, a partir do 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Olha, gente, o caso aqui é sério, hein? Meu Deus, vocês pararam para meditar nisso? Porque Jesus ia a Jerusalém, era necessário. Por onde Jesus precisasse andar, tivesse que andar, ele não tinha que ser impedido em nada. Como eu já falei em outra ocasião aí, Jesus veio agir nesse mundo com legalidade. Ele não veio de forma ilegal, entendeu? Porque em Salmos fala, levantai a porta as suas cabeças. Ou seja, quando Jesus veio aqui a este mundo, ele veio, ele nasceu de pessoa. Ele veio para ter legalidade aqui no mundo. Como eu já disse, Maria, por exemplo, no caso aqui, a Maria, se ela fosse deusa, se ela fosse lá de cima, tipo Pai, Filho, Espírito Santo, e ela fosse assim, então, se Jesus nascesse dela, ele estaria aqui no mundo de forma ilegal. Porque Jesus teria que nascer de alguém aqui da terra. E Maria era da terra. Por isso Jesus veio de forma legal. Ele tendo o direito de ir e vir. Agir do jeito que fosse para agir, porque a terra tinha sido dada ao homem. Para cuidar, para zelar, para administrar. Entendeu? Então não era apenas, não tinha que ser só Deus vir aqui na terra e agir. Não, era o homem, era o ser humano que Deus tinha entregue para ele. Sabe? Então agora Jesus, para ter legalidade na terra, ele teria que nascer de alguém que fosse da terra. E Maria era da terra. Vamos parar com esse negócio de entender tudo ao contrário que a Bíblia diz, né? Porque Deus vai cobrar isso, gente. Deus vai cobrar, tá? Quanto mais nós entendermos, a cobrança será maior.
tá bom? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas não tem, esse negócio não pode ser tipo... O YouTube nem gosta que a gente fique citando muito coisas aí, mas não é tipo o canto da Gabriela. Nasci assim, você assim, sempre assim, enfim. Não vou falar muito como é, para o YouTube não gosta muito por causa de direitos autorais. Mas enfim, então, aí Jesus veio a este mundo através, né, de Maria, porque então agora ele tem legalidade para agir no mundo à vontade, sabe? À vontade. Jesus tem o direito de entrar onde ele quiser, no lugar que ele quiser, entendeu? É igual quando um filho casa, uma filha casa aí, o pai ou a mãe tem aquele certo receio de chegar na casa da filha e do filho. Chega sim, pode chegar, mas não é com aquela total liberdade, porque ele se sente um pouco retraído, porque a casa ali já era, né, que a filha casou, o filho casou, então está na casa dela, ele está na casa dele, então ali ele entra, mas com uma certa cautela, vocês estão entendendo? Então, Deus para agir aqui na terra, ele poderia ser com uma certa reserva, porque ele entregou o homem, mas ele continua sendo o dono de tudo, tá, gente? Não vamos confundir as coisas e depois dizer que é heresia, que é isso, que é aquilo. Vamos entender como a palavra de Deus é, tá bom? Vamos mostrar que estamos entendendo, para Deus poder ampliar o caminho do nosso entendimento, entendeu? Eu já ouvi muita gente falar, heresia, não estou te falando, você não sabe da missa o texto, sabe? Enfim, então Jesus tem ligado para agir. Agora o problema ali é que os samaritanos impediram Jesus de passar por aquele caminho, porque ninguém passava no caminho de ninguém, entendeu? Os samaritanos, eles achavam que não tinha que passar por ali porque era o povo judeu e tal. Os judeus achavam que eles eram um povo meio que misturado, muita mistura aí nesse povo aí. Então, cada um na sua, como disse por aí, cada um no seu quadrado, não concordo com essa palavra não. Aí, enfim, assim. Então, tem um outro detalhe também aí. A palavra de Deus fala que os amalequitas, no Antigo, né, lá no tempo antes de Davi, sabe? Eles precisavam passar, quando estavam com Moisés, precisavam passar num caminho para chegar à terra prometida, chegar no monte, adorar a Deus, depois da terra prometida e tudo. Então eles foram impedidos pelos amalequitas. Então Deus disse que não ficaria um dessa geração, desse povo. Não ficaria um. Então Deus reservou, né, lá na frente, um para o rei de Israel, né, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, o Saul, fazer uma destruição ali daquele povo, porque impediram que eles passassem por o caminho onde Deus tinha falado que é para eles irem, para eles seguirem, e eles queriam passar por ali, e os amalequitas impediram mesmo, com dureza de coração, com propósito mesmo, sem arrependimento. Então Deus falou que ia julgar essa questão, né? E também é o caso do Elias também, que saiu desafiando todo mundo. Se levantou contra Deus, dizendo que é de Baal, então vamos lá para a prova. Vamos provar que é de Deus o que não é, sabe? Então teve isso aí também. E morreram lá fulminados mesmo, né? Então eles sabiam disso. Os discípulos, né, de Jesus, os apóstolos, sabiam disso. Então queriam fazer, eles falaram naquela hora para Jesus, quer que a gente faça isso? Eles iam passar vergonha, gente. Meu Deus, olha, meu Deus, como é que a gente vai falar isso? Jesus, o Senhor quer que eu mande fogo do céu? Se ele que podia mandar, era ele que podia mandar. Se alguém ali pudesse fazer isso, tinha que fazer isso, era ele. Entendeu? Eles não curaram nem o rapaz que estava lá do enfermo, que o pai pediu para curar o filho, né? Eles falaram, eu pedi aos discípulos, mas não puderam. E Jesus falou, geração incrédula, né? Geração, como é que ele falou? Jesus fez uma repreensão lá e foi resolver o problema do menino. Então, como é que a pessoa agora vai falar, né? Quer que a gente desça fogo do céu agora como Elias? Então, Jesus falou, vocês não sabem que espírito sois. Jesus está falando uma coisa muito séria ali, tá? Tá falando uma coisa muito séria, porque Jesus falou que era o filho do diabo. Jesus falou para alguns lá, né? Pois é, por causa atitude contrária ao Senhor, então Jesus falou isso. Então agora, Jesus está falando para eles, vocês não sabem. E olha que está falando para quem? Para os mais próximos, para Pedro e Tiago, né? João, né? Está aqui escrito, já li aqui, confere aí depois, tá? Então, não sabia que espírito sois. Então Jesus sai dali e diz, eu vim para salvar. Eu não vim fazer como eu fiz daquela vez, não. Eu agora vim salvar, eu vim como salvador. Eu agi daquela maneira porque eu não tinha vindo ainda como salvador. Agora é diferente. Agora eu vim salvar. Porque depois que Jesus vem trazer a salvação, dizer que só Ele é o caminho, a solução, e a pessoa rejeitar, aí é inferno mesmo. Aí não é só ali, não. É inferno de alma e separação de espírito e morte. Porque morte é separação da pessoa com Deus, né, gente? Então seria grave também, porque a graça é rigorosa, tá? A graça é muito mais rigorosa do que a lei.
Porque a lei era dente por dente, olho por olho, bateu, levou. Jesus veio falando, olha, se alguém bate na tua face, ofereça outra. Aí você oferece tanto a outra, que agora não tem mais espaço para apanhar não, sabe? Você obedeceu tanto, obedeceu, que agora não tem espaço na cara para ninguém bater não. Porque você obedeceu ao extremo. Então, para tudo tem um limite. Então, agora você não apanha mais, sabe? Então, é impressionante, né, gente? Meu Deus, o evangelho é maravilhoso. Então, a graça, ela é muito mais rigorosa. Ela é rica em favor. Porque o que nós alcançamos de Deus foi favor. A graça, ela é um favor, né? Mas também ela é muito rigorosa, sabe? Que a Bíblia fala. Porque se há um adultério, a lei manda apedrejar. E Jesus falou, eu, porém, digo que se olhar para alguém com uma intenção ridícula, uma intenção de adultério, pode ficar no mesmo banco dos réus. Pode ficar no mesmo banco dos réus, tá? Ou entra o perdão, ou é sentença na certa. Então a gente precisa ficar ligado, né? Precisa estar atento quanto a isso, né? Então Jesus veio para salvar, gente. Jesus veio salvar. Agora o julgamento virá, a gente sabe, entendeu? Mas nada de precipitação, porque nós temos o quê? É aprendido com Jesus. A gente aprende todo dia, toda hora. E o Senhor nos ensina coisas maravilhosas, né, gente? Coisas tremendas, coisas profundas. Às vezes, na hora, você não chega nem a captar o que está sendo ensinado, mas aquela coisa vai acontecendo. O Espírito Santo vai interagindo com o teu espírito, sabe? Aí daqui a pouco o entendimento vem, na hora que você menos espera, aí começa, entendeu? Um esclarecimento. Fala, interessante, meu Deus. Naquela hora eu não estava entendendo a palavra de Deus, mas agora veio essa revelação poderosa e veio o meu entendimento. E Deus vai trabalhando, gente. Ele vai trabalhando, porque a Bíblia diz também que o ensinamento estará no coração, porque o coração da pessoa é como se tivesse um espaço reservado só para Deus colocar a lei dele, sabe? A lei de Deus, lá na tábua do nosso coração, lá sabe? No secreto. Então, vai chegar um tempo que todos esses materiais aí, terrenos, vão se desfazer, mas a palavra vai brilhar ainda mais. Imagine você que Deus fez o mundo, todas as coisas com o poder da palavra, sabe? Criou todas as coisas. Nosso Deus é poderoso, gente. Nosso Deus é maravilhoso, enviou Jesus, tá? Porque você pode dizer, pode ser que você diga, Deus está lá no céu e a gente está aqui na terra. Para Deus tudo é fácil. Então você evite falar bobagem, sabe? Porque Deus enviou o Filho dele em forma humana. Veio aqui neste mundo e se sofreu da pele, sabe? Sofreu os horrores, sabe? E para te livrar, né? Você não vai querer sofrer tudo que Jesus sofreu. Para quê? Não. Então agora você, unindo a Cristo, o sofrimento que você tiver que passar, você vai suportar. Você vai suportar e engrandecer o Senhor e não blasfemar o nome do Senhor, para que não venha também a reprovação. E além do mais, você está unido a Cristo. Como Jesus falou. Jesus um dia orou e falou, Pai, eu quero que minhas ovelhas estejam conosco, seja um conosco, o povo de Deus, né? Um conosco, assim como nós éramos antes, né? Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, juntos. Então agora, Jesus veio de lá sozinho, do céu para a terra. Mas agora ele agora, olha a multidão, olha aí que agora se uniu a ele. Nós somos um com Cristo, com Jesus Cristo. E ele falou, eu quero que esse povo esteja com as minhas ovelhas. Eu quero que elas agora estejam unidas a nós, né? E Jesus agora, é claro que o Pai vai atender, né? E já atendeu, porque eu sou parte da ovelha, parte do corpo de Cristo, né? Nós, né? Que cremos no Senhor Jesus. Gente, fico com vocês essa mensagem, essa palavra, e que Deus continue abençoando vocês a cada dia mais. E meditem, tá, gente? Um pouquinho na palavra do Senhor. E cuidado aí, quando você diz, fulano agiu assim, agiu assado, e você se apressa em dizer uma palavra, como se você fosse um juiz, uma juíza, decretando logo uma sentença, às vezes é necessário, sabe, gente? Meu Deus, tem hora que é necessário mesmo. E na nossa boca sai mesmo, vai sair palavra mesmo de sentença. Mas aí, por isso a gente precisa ter muita cautela. Que eu sei que da minha boca sai mesmo. Palavra de sentença, isso eu já sei. Por isso que eu tenho que redobrar minha atenção. Porque depois eu não tenho que ficar liberando palavra de sentença para depois ficar me arrependendo, não. Sabe? Não ter cautela que a gente fala. A gente deve mais amar as vidas, amar as almas. Mas às vezes a pessoa, tem gente também que está tão unida ao inimigo, gente, tão entrelaçado o inimigo. Você repreende o inimigo e a pessoa sente as dores. Você repreende o inimigo e a pessoa que sente as dores. Então vai junto com o inimigo para lá, para onde estiver aqui, então. Vai, está repreendido. O apóstolo Paulo falou isso uma vez. Entrega esse rapaz aí para o Satanás. Ai, meu Deus, oh meu Deus. Ele falou, mas a gente não vai ficar fazendo isso.
Nem eu vou falar para ninguém, nem ninguém vai falar para mim, porque eu não estou dando motivo para isso, nem você também vai dar motivo para isso, porque Jesus está ao teu lado, entendeu? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, né, gente? Sem ele não há vida, sem ele não há caminho, sem ele a gente não chega a lugar nenhum, porque ele é o caminho, né? Bom, eu quero que vocês todos fiquem com Deus, tá bom, gente? A paz do Senhor Jesus para vocês todos e até o próximo conteúdo. Gente, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.